E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês a minha configuração do GNU Guix. Então vamos lá. Aqui eu tenho principalmente o terminal que eu estou utilizando o Exterm via Flatpak. Então o pacote ainda não está disponível para o GNU Guix, então tem diversos canais aí. E é um terminal que eu gostei bastante, eu estou utilizando ele por conta do recurso que ele tem, que é incrível, que é a utilização do GPU. Então, já tenho o Terminal Kit, já tenho o terminal que é o Alacrit e também Thermonade. Thermonade, eu cheguei a utilizar ele também, só que qual que é o diferencial do Exterm, que é esse terminal aqui? Ele é muito rápido mesmo, tá? Então aqui eu tô com ele, para te ter uma ideia, ele tá rodando aqui com aproximadamente, eu já vou mostrar para vocês. Fiz um script aqui bem simples, é só para mostrar os processos que estão sendo utilizados no sistema. E eu consigo visualizar também quanto de memória RAM está sendo utilizado em cada processo. Então aqui eu tenho no Guix que eu estou, nesse exato momento, estou reconfigurando o meu sistema com alguns itens adicionais que eu coloquei ali. E aqui a gente tem o Shepherd, que é o Init System do GNU Guix. Ele é um Init System, assim como o Systemd, assim como também o OpenRC. Aqui eu tenho o Shorg, então se o Shorg não tem interface gráfica, né? Então o Shorg está rodando com 150 MB. E o Xmonade, que seria o meu gerenciador de janelas. Então o gerenciador de janelas ele é o Xmonade. Ele é muito rápido. Então pensa, um gerenciador de janelas que está utilizando agora 30 MB, arredondando para 30 MB. Já o Exterm, ele está 284 MB de memória RAM. Então todo o sistema praticamente, porque isso aqui que está utilizando o maior recurso aqui atualmente, ele está rodando com, vamos lá, 40 aqui, vai dar, tá, bota 1 GB 100, 1 GB 200, 300, 400. Tá, está rodando aí, vamos arredondar para 1 GB 800 de memória RAM. Então, para rodar todo o sistema, com todas as configurações, tudo que está aqui, está executando 1 GB 800 de memória RAM. Tá, eu tenho muita coisa personalizada aqui, eu não vou conseguir mostrar tudo, obviamente, mas eu recomendo que vocês visitem o repositório que eu criei. Está, eu só tenho um page, eu tenho que salvar essa configuração que eu fiz, deixa eu só salvar isso aqui. Eu fui notar só, eu estava fazendo a gravação do vídeo e eu notei que estava faltando uma coisa aqui, aí eu acabei colocando por aqui mesmo. Bom, aqui está a configuração, aqui está o processador e aqui a GPU. Então toda a configuração ela foi montada para que o sistema, para que eu tenha a melhor configuração possível utilizando, e é, na minha opinião, hoje um dos melhores sistemas operacionais. Então tem bastante hardening, então parte de segurança tem bastante coisa. Estou utilizando o NFTables, então uma configuração específica que foi criada aqui na configuração do sistema. E além de eu estar utilizando um kernel customizado, que é o Shanmod, então estou utilizando o kernel Shanmod, que ele é otimizado, tem várias otimizações. E aqui tem todos os argumentos do kernel, tá? Então, o que seriam os argumentos do kernel? É alguns parâmetros que eu coloco e ele vai mudar totalmente o kernel do sistema. Então, isso aqui é muito bom porque ajuda na questão de segurança e também na questão de performance. Lógico, se você quiser um sistema totalmente performático, tu vai perder muita coisa de segurança. Então, sempre tem que achar um meio termo, porque se tu quiser um sistema totalmente seguro, tu vai acabar perdendo muita performance. Isso aí é fato. Então aqui foi conseguido criar uma configuração bacana para que tenha proteção de dados caso aconteça alguma queda de energia. Bom, aqui o sistema inicia rápido porque eu reduzi aqui a verbosidade na hora do boot. Então o que seria o modo verboso? Quando inicia o sistema, começa a carregar um monte de informação. Então tudo que está acontecendo está mostrando na tela. Então isso aqui, com esse argumento aqui, ele reduz.
Eu estou utilizando os swap, os STD como compressão. Mitigações aqui de riscos que podem vir a atrelar ao kernel. E PV6 habilitado. Modo preemptivo também completo. Tem bastante coisa aqui para AMD GPU, que seria a GPU que eu tenho, né? E, bom, eu não vou citar todos os argumentos, senão vai ficar muito extenso o vídeo e vou ficar falando só sobre isso, né? Mas então, tem a descrição aqui do que cada argumento faz. Assim como tem também aqui, não seria tão necessário, mas foi colocado aqui de todos os pacotes. Então, além de ter todos os pacotes, tem a questão dos argumentos aqui com a descrição. Também aqui nos pacotes tem toda a descrição deles, tá? Então vamos lá. O que seria principal para mim citar aqui do sistema, tá? Por que ele está tão bom, né? Bom, vamos lá. Meu gerenciador de janelas é o Xmonade, então ele é criado totalmente em Haskell, então Haskell é uma linguagem de programação muito robusta, então toda a minha configuração do Xmonade ela está aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Então toda a minha configuração está aqui. Vocês podem verificar e tem bastante coisa que tá aqui. Um exemplo seria alguns. Quando eu inicio o computador, automaticamente ele já inicia todos os programas aqui para mim. E também eu tenho aqui, ó, algumas teclas de atalho que facilitam bastante o uso do sistema. Então, com o Xmonade eu utilizo muito o teclado e muito menos o mouse. Então, o gerenciador de janelas que atualmente, vou voltar aqui, vou abrir outro aqui, melhor. Bom, atualmente aqui ele está utilizando 30 MB de memória RAM e ele é muito bom. Ele é muito leve, eu consigo vir aqui, eu utilizo muito terminal. Então você já vai ver por que eu utilizo muito terminal. Porque se eu quero pesquisar algum documento, eu venho aqui, fechar aqui. Isso aqui é o ROF, tá? É esse programinha aqui que eu consigo vir aqui e selecionar a aplicação que eu quero. Ó. Então eu uso uma Keybind aqui, eu só seleciono o programa que eu quero aqui, pesquiso ali e inicio. Assim como poderia também vir ter criado uma Keybind para iniciar diretamente o kit, mas eu acabei deixando assim, porque eu utilizo mais atualmente o externo. Então se eu quiser aqui, eu tenho essa pasta aqui que é onde é que eu tenho os sites. Eu tenho o site que é do portfólio, então vou clicar aqui. Então aqui eu consigo visualizar imagens, tá? Então utilizando o LF e o Eberzu, consigo visualizar imagens de uma forma bem rápida. Bom, fecho ali. Bom, para visualizar imagens está ali. Agora aqui, ó. Vou voltar para cá, jogar nessa tela aqui, ó. Vocês viram que foi bem rápido, né? Então isso aqui é tudo que vai do teclado que eu consigo mover o que está em uma janela para outra. Ó. Então se eu quiser mover isso aqui, eu consigo mover. Então eu coloco em outra janela. Então se quiser botar lá na janela 1, que é onde é que está o terminal aqui, eu consigo. O externo. Então aqui que eu estou fazendo, estou escutando uma música de MPV. Acabei fechando ali. E voltando. Tá. Bom, sobre o externo, também tem Keybind aqui dentro. E no externo o legal é que ele usa totalmente a GPU, né? Então Ctrl V. Olha, ele abre para mim outro terminal aqui. Eu até vou remover lá agora. Eu não vou precisar daquilo ali. Aumentar aqui e pronto. Então agora, só fechar. Se eu quiser modo vertical, é Ctrl V. Se eu quiser na horizontal, é Ctrl H. Então olha que legal. Então eu consigo só com um atalho de teclado vir aqui ter 4 terminais apenas em uma janela. Isso aqui é bem legal. Outra coisa que tem aqui é o navegador Zen. Então o navegador Zen ele é muito rápido. Eu deveria ter colocado ele aqui. Vou colocar depois. Bom, tem o navegador Zen, tem o Fish, que é o nosso shell aqui.
Então, se puderem ver, tem a configuração aqui do Shell. Eu tenho o Starship, que é um prompt, que é o que eu defini aqui para utilizar o relógio aqui. Então, sempre eu tenho a questão da hora aqui, não preciso estar em... Porque eu sempre estou utilizando o terminal, então não precisa, para mim, não é necessário ter um relógio à mostra aqui, tudo mais. Então, para mim, o sistema é praticamente invisível, porque eu tenho papel de parede. Às vezes eu até altero o papel de parede, eu deixo ele todo escuro. Então, basicamente, se vier alguém aqui, vai ver o mouse só. E se a pessoa não sabe os atalhos de teclado, não faz nada no sistema, né? Então, basicamente isso aqui. Tem o LF que eu mostrei para vocês, que é para visualizar arquivos, né? Então, com o LF eu consigo visualizar arquivos aqui. Consigo visualizar arquivos. Imagens por conta do pacote aqui do Ebersword. Para música eu tenho o CMUS, player de música via terminal. Então a transparência, toda a parte de composição aqui do gerenciador de janelas, das janelas na verdade, ela é feita pelo Icon. Eu tenho o NFTables, então o NFTables ele é o precursor do IPTables, então ele é o NFTables é uma versão otimizada do IPTables e ele é bem melhor na questão de segurança. Então, foi colocado aqui uma configuração específica para que bloqueie todas as conexões de entrada, que é o essencial para um bom firewall, né? Então, a nossa ideia quando a gente constrói um firewall é bloquear todas as conexões que podem vir a chegar na máquina e liberar apenas as conexões que saem da máquina, né? Então, isso foi feito aqui. Então, foi colocado Tor também como um serviço. Então, está rodando aqui também. Virtualização. Então, eu tenho o libvirt aqui, que eu consigo utilizar o emu. Então, eu consigo emular o Windows aqui também e tudo mais. É um fato bem interessante aqui. Eu tenho o plugdev e sem ele, eu tenho essa definição aqui, que eu consigo utilizar chaves de duplo fator de autenticação. Então, isso é muito bacana para a questão de segurança. Vamos ver aqui mais. A configuração de NFTables, né? Então, a configuração de NFTables está aqui, ó. Bom, tá aqui toda a configuração do NFTables, ó. Então, estou aceitando apenas conexões que já estão estabelecidas e as conexões na porta específica que é utilizada pelo Muvad, né? Então, apenas o serviço Muvad, onde o padrão todas bloqueadas. Então, tem algumas regras para IPv6 também e habilitado todas as portas de saída. Então, todas as conexões de saída é o que sai da máquina, como internet, SSH, serviços essenciais. Aqui tem o Nix, que eu utilizo o Nix também, às vezes, né? Mas eu utilizo mais o Gix. E seria isso. Então, toda a configuração está aqui. E o que tem de customização, além daquela customização do kernel, estão nessas pastas aqui. Então, tem uma configuração específica aqui, que é do Xmonade, do Stern, que é toda essa configuração dele aqui, tanto com estes atalhos, também está ali. Tem a configuração do Nxt, que é o navegador. Configuração do i3 também, i3WM, mas eu tenho utilizado o Xmonade muito mais. Terminator também tem uma configuração, mas eu tenho utilizado também mais Terminal Kit e também o Western. Aqui. Então aqui tem uma descrição rápida do que é cada argumento do kernel. Aqui a descrição básica das aplicações que normalmente são as mais utilizadas. E aqui só alguns capturas de tela, tá? Então aqui é do Red Dead Redemption. Funciona muito bem, por sinal, aqui no Gix. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho que mostrar
configuração para vocês, e é aqui, Extras Scripts. Tá? Então aqui em Extras Scripts eu tenho algumas configurações, como esta aqui, que é um script muito básico aqui do FFmpeg. Eu consigo converter um vídeo em MP4 para que ele seja possível adição ao WhatsApp, porque ele, digamos assim, ele faz a compressão do vídeo, ele faz a conversão do vídeo, e eu consigo então enviar os vídeos para o WhatsApp, sendo que não tenha perca na qualidade, né? Tem um aqui que seria o do Zen. O do Zen eu acabei não colocando, mas aqui consigo rodar um programa diretamente na memória RAM, utilizando os containers do Xshell. Então, basicamente, você consegue vir aqui também, se você quiser rodar um programa totalmente na memória RAM, você só copia isso aqui, coloca o nome do programa que você quer aqui, e você pode colocar o script dentro. Por isso que é legal você criar scripts e trabalhar com gerenciador de janelas robustos, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Consigo vir aqui e colocar dentro aqui do Xmonade o que eu quero iniciar junto com o sistema, né? Então, se eu vier aqui e colocar um ponto .sn, só porque eu já tenho aqui, né? Aqui em Spawns, o que seria isso aqui? É todos os programas que vão iniciar junto com o computador. Então, aqui eu estou iniciando o Zen junto com o computador, né? Digamos que eu queira executar o Zen dentro de um container do Xshell. Então, o que eu faço, tá? Como eu já tenho pronto lá, aqui, eu vou criar um novo aqui, ó, zen.sh. Só copiei ali. E agora eu vou vir aqui, ó, File Scripts, zen.sh, né? Então, aqui eu só coloco o Zen, que é o nome do pacote, né? Não é Zen Browser, aqui é Zen, somente Zen. Zen. Tá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai iniciar para mim o Zen Browser. Vai rodar para mim o Zen Browser dentro do container. Então, se eu quiser agora isso aqui funcione diretamente na inicialização do sistema, eu só venho aqui e aqui onde é que tem o Zen, só coloco o script. Vou colocar files, scripts, zen.sh. Então aqui toda vez que iniciar o computador agora, ele vai iniciar o script e está inicializando o navegador diretamente na memória RAM. Então vejam que bacana, né? E aqui eu tenho as keybytes do sistema, então tem muita keybyte aqui. Então com a master key mais I eu consigo abrir o BitTorrent, então tem muita coisa. Então se eu quiser fechar a janela também, vou salvar isso aqui, fechar a janela também. Então a master key mais E eu fecho a janela. Alteração entre janelas também, no exemplo, eu quero colocar isto aqui, ó. Quero colocar o Zen Browser que está aqui, quero colocar na janela 1, ó. Joguei na 1, jogar na janela 2, jogar na 2. Eu quero abrir outro Zen Browser, vou abrir outro Zen Browser lá atrás, ó. Fecho aqui, ó. Consigo fazer um gerenciamento muito bacana de todo o sistema, né? Preciso ver um arquivo aqui, então vem aqui, ó. Opa, já vejo o arquivo aqui. Eu vejo o arquivo aqui, se eu quiser fechar aqui, já fecha. Já quiser colocar alguma coisa do YouTube, eu consigo também. Daí eu estou utilizando aqui o NVideos. Então esse aqui é o servidor do NVideos da Security Ops. E também aqui eu já consigo dar play. Então, play aqui. Ele já vai rodar via MPV. Então, tudo utilizando apenas o terminal, sem precisar estar entrando em site, sem precisar estar fazendo... Já fiz um vídeo sobre isso aqui, tá? Então, aqui é só para mostrar para vocês que é possível, né? Não vou dar play no vídeo, vou fechar. Bom, voltando aqui. Tem mais coisa aqui. Ó.
Bom, você pode ver que tem bastante pacote instalado, né? Uma parte de virtualização, eu já falei para vocês, eu utilizo o QEMU aqui, está recompilando o sistema. Vou fazer uma coisa aqui agora. Tá. A gente tinha colocado aqui no Xmonade o files scripts.zen, né? Então, a partir do momento que eu coloquei esse script, esse comando aqui, para iniciar junto com o sistema, eu posso reconfigurar o Xmonade. Então, vou dar um recompile Xmonade restart. Então, ele vai reconfigurar para mim o sistema e já vai inicializar. Ó. Então, já inicializou as janelas ali. E logo ele já vai abrir para mim o Zen Browser rodando no memória RAM. Vou colocar aqui. Aqui eu posso fechar, né? Teste. Tinha parado ali. Eu vou abrir o terminal aqui. Então eu tenho o Noise 30 aqui. Está ativo. Aqui, acho que ele vai ficar ativo, né? Vou só confirmar. Eu estou utilizando ele para não dar problema no som, né? Durante a gravação. Bom, estou reconfigurando o sistema. E aqui eu tenho a configuração da home. Então a configuração da home é uma configuração bem robusta, não tem tanta coisa quanto tem na configuração principal do sistema, mas tem alguns programas que eu utilizo também. Então, basicamente o vídeo era isso, é só para mostrar o desempenho de um sistema operacional totalmente robusto, performático, que te entrega uma qualidade, te entrega um poder de processamento e principalmente ele te dá o poder total sobre o seu computador. Então, acredito que se você tem um computador e se você só sabe ligar e desligar ele, você não está sabendo utilizar todo o potencial do computador que você tem em mãos, né? Então, acredito que essa configuração, para quem está utilizando hoje, ou para quem quer aprender a utilizar o GNU/Gix, ela vai ser bem importante, principalmente porque tem bastante coisa aqui, e se você tiver um processador AMD, vai te ajudar muito, tá? Se você tiver uma GPU também, se você não tiver uma GPU, você pode simplesmente tirar as flags que tem para GPU e utilizar aí no seu processador AMD. Se o seu processador for Intel, basta você pegar essa configuração aqui e alterar totalmente ela para o seu processador. E você vai ter uma máquina muito bacana, utilizando... lógico, você tem que mudar todas as flags aqui, né? Todos os argumentos aqui, que são relacionados a AMD. O que não dá tanto trabalho, porque já está tudo pronto, né? E você vai ter um sistema muito bom. Então, é um sistema leve, robusto. O GNU/Gix ele me impressionou demais, mas é um sistema assim que de longe ele é indispensável para mim. Eu acredito que não haja hoje um sistema que possa ser melhor que ele, porque eu consigo fazer tudo, mesmo em um computador muito lento, ele já é bom. Então, com um computador mais ou menos intermediário, ele é melhor ainda. Então, aqui vocês podem ver que nesta imagem aqui, eu até tenho um vídeo no canal, eu estava utilizando ele num notebook. Então, no notebook aqui, eu estou utilizando o i3WM aqui nessa época ainda, e estou configurando o meu portfólio. Então, outra coisa aqui é que foi um processo de aprendizado totalmente muito grande, porque eu comecei lá no Linux Mint, como normalmente o brasileiro fala. Eu comecei no Linux Mint e fiquei bastante tempo estudando sobre Linux até, mas a parte do Linux Mint foi essencial. Então, comecei com Linux Mint, lógico, eu não comecei num sistema totalmente em release constante, né? Então, comecei com um sistema que já era ali baseado em Debian, mas depois eu comecei a estudar mais, e aí, através de um amigo, eu conheci o Gentoo, então comecei a utilizar o Gentoo, e ali no Gentoo foi
quem já compilou o Gentoo sabe que é um processo também muito grande de aprendizado, porque tem que fazer tudo que está na documentação, tem que fazer o passo a passo, tem inúmeras coisas para alterar. E o legal do Gentoo é que tem a questão das flags que tu consegue colocar nos programas, né? Então, essa configuração que eu mostrei para vocês aqui dos argumentos no kernel seria algo similar, tá? Só que nos programas diretamente. Então, no Gentoo, o bacana é isso, que tu consegue compilar os programas diretamente na tua máquina. Então, tu baixa o código-fonte do programa, compila ele na tua máquina para ele ficar bom para a tua máquina. Então, isso é incrível. E eu creio que no futuro talvez tenha no GNU Guix também. Se isso tiver no GNU Guix, aí ele está disparado como... Olha, vai demorar muitos anos para existir um sistema melhor que ele. Eu acho que não vai existir mais. Por um bom tempo, né? Bom, e o GNU Guix, bom, voltando, com o Gentoo, eu consegui ter um desempenho melhor de aprendizado e por conta da questão de segurança também. Então, rodava o Lines lá, que é um programa para fazer auditoria, e ele ficava com um score de 80, quase 90. Então, a questão do hardening. E outra coisa também é a questão do profile, né? Usava o profile de hardening e fui montando as configurações. Então, agora no GNU Guix eu tentei fazer quase a mesma coisa. Lógico que tem bastante coisa que tem que melhorar ainda no sistema, mas eu acredito que eu consegui deixar uma configuração bem bacana, tá? Então, se você deseja aprender um pouco mais sobre sistema operacional, eu recomendo que você leia a documentação, que você instale em um computador antigo, ou até no seu computador pessoal. E se não tiver alternativa, você pode virtualizar, tá? E o Guix, para quem não sabe, ele é um gerenciador de pacotes. O GNU Guix é o sistema que eu utilizo, tá? Então, o Guix é só o gerenciador de pacotes, e o GNU Guix é o sistema operacional. Lógico que o gerenciador de pacotes do GNU Guix é o Guix, mas você pode instalar somente o gerenciador de pacotes, que é o Guix, em qualquer outro sistema operacional. Então, você consegue colocar ali num Debian e rodar, lógico, no Hyper-V, caso for o caso, coloca dentro de um Hyper-V para usar no Windows para aprender um pouco mais. Lógico, vai ter que subir uma imagem com um sistema GNU Linux. E seria isso, pessoal. Então, esse aqui é o vídeo. Vocês podem verificar todas as configurações aqui. Tem tudo aqui. Então, se você quiser alterar alguma coisa, você pode fazer o fork também. E era isso. Então, esse é um breve review rápido de como esse sistema operacional tem me ajudado bastante na questão da performance e da produtividade, porque eu consigo utilizar ele de uma forma muito melhor agora, que eu tenho um gerenciador de janelas bom, que é o Xmonade. Faço muita coisa pelo terminal através das keybinds. E tenho muitos processos legais aqui dentro. Então, tenho fazendo um vídeo e essa semana ainda mostrando uma IA que roda totalmente no terminal. Então, até tenho o comando aqui. Eu não vou mostrar para vocês agora, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Não vai ficar um vídeo muito longo também. Então, era isso aí. Valeu. Até a próxima.